Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Uma das coisas que eu sei que é um pesadelo para a maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas desenvolvendo projetos usando ágil, é o backlog. E o backlog que, vamos dizer, tem uma característica viral. Ele só aumenta, ele se multiplica e muitas vezes a gente fica muito estressado com o backlog. Backlog são o quê? O conjunto de atividades pendentes, coisas que ficam, vamos dizer, faltando. Ou seja, eu preciso entregar um projeto e eu tenho um backlog. Quando esse backlog acabar, o projeto está entregue. Só que, aparentemente, esse backlog parece que não acaba nunca. Então, eu queria dar para vocês 3 dicas com isso. A primeira delas é o seguinte: entenda o efeito psicológico do backlog. A primeira coisa, eu queria dizer assim, eu aprendi isso duramente, porque é lógico, quem é gerente de projeto tem dificuldade de entender isso, é o seguinte: no dia que você morrer, ainda vai ter coisa no backlog. Entenda o seguinte: se a sua mente é esvaziar, é igual a gente fala, por exemplo, o seu inbox no seu e-mail, ou seja, você zerar tudo. Isso é impossível, porque a capacidade com que novas coisas chegam, muitas vezes, é maior do que a sua capacidade de saída. Isso é natural, isso é efeito dos tempos de hoje, etc. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte: aceite essa condição, porque brigar com essa condição só tem um perdedor, que é você, ok? Agora, lógico, se fosse essa a única dica, você ia me falar: ué, Ricardo, então o meu backlog, você acabou de dizer um problema que resolve o meu estado psicológico, mas não resolve o projeto. Então vamos para a segunda dica. A segunda dica que eu te dou é o seguinte: priorize. Mas eu vou falar uma coisa diferente. Eu vou falar em radical prioritization. O que é uma priorização radical? É o seguinte: dá uma olhada, faça um primeiro filtro. E eu adoro aquela escala de urgência e importância. Acho que a maioria de vocês já viu aqueles 4 quadrantes. Ou seja, pouco urgente, muito urgente, pouco importante, muito importante. Ou seja, aquilo que é muito importante e muito urgente, ou seja, aquilo que fica no topo esquerdo daquele seu gráfico, ou seja, aquilo que é muito urgente, muito importante, você vai fazer agora. É a sua absoluta prioridade. Se você estiver planejando o seu sprint, é isso que você tem que fazer no próximo sprint. Agora, aquilo que é importante, mas não é urgente, ou seja, aquilo que tem um grau de importância, mas não é urgente, você faz em seguida. Você já planeja aquilo para o sprint seguinte ou para daqui a 2 sprints. Se o assunto é urgente, mas ele não é importante dentro do contexto do seu trabalho, que seria esse terceiro quadrante, você vai tentar o máximo possível delegar para que outra pessoa faça aquilo, para que exatamente você não gaste seu tempo e sua energia fazendo. E aquilo que não é importante, não é urgente, a única coisa que você tem que fazer é o seguinte: esquece e só questiona o seguinte: por que isso está no backlog? Ou seja, por que eu coloquei isso no backlog se isso não é importante, não é urgente e não contribui para o sucesso do meu projeto? E eu vou te dizer, você vai me dizer o seguinte: Ricardo, mas isso não acontece. Acontece toda hora. Toda hora nós adicionamos um mundo de lixo no nosso projeto, um monte de firula, um monte de coisa que a gente chama de scope creep, um monte de gold plating, ou seja, coisas que douram de ouro o nosso projeto, mas não transformam o nosso projeto em ouro. Perceberam? Então é muitíssimo importante. Então, quando eu falo priorização radical, é o seguinte: se você está enfrentando isso, você tem que ser radical. E eu vou dizer, priorizar não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente tem a tendência a achar assim: não, mas tudo é importante. Tudo é importante, tudo é crítico e tudo é urgente. Aí você pega o seu backlog, tem 350 itens e vai querer classificar todos como muito urgentes e muito importantes. Então é o seguinte: quando eu falo radical, é radical mesmo, sabe? Assim, deixa eu dar um exemplo assim, talvez brutal, mas ele é didático. Imagina o seguinte: você prefere cortar o braço ou cortar o pescoço? Você muitas vezes vai me responder assim: não, eu não quero que corte nada. Eu falo: não, essa opção não existe. É o braço ou o pescoço. Bem, entre o braço e o pescoço, imaginando que você é uma pessoa normal, você vai dizer o quê? Pô, eu prefiro que corte o braço. Por quê? Porque eu consigo viver sem o braço. É bom? Não, não é bom. Agora, sem o pescoço, bem, é muito difícil do braço funcionar. É esse tipo de priorização radical que você tem que fazer, tá certo? E a terceira dica: controle o que você põe no backlog. É muito comum que colocar coisa no backlog dá trabalho nenhum. Concordam? Você vai lá e entope o seu backlog. Então, o que acontece? Seja seletivo ao incluir coisas no backlog. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu uso um outro conceito lado a lado com o backlog, chamado parking lot, ou estacionamento. É o seguinte: tudo aquilo que eu estou pensando
pensando, será que esse é item do backlog? Estou na dúvida, mas eu não quero deixar de registrar aquilo. O que eu faço? Eu registro no meu parking lot. Se é um quadro do Kanban, eu deixo um quadro do Kanban chamado parking lot. Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube onde eu explico como fazer isso. Deixa no parking lot. E o parking lot pode ter infinitos elementos. Porque o parking lot não entra no seu backlog. Você pode mover no futuro do parking lot para o backlog, mas não coloca coisas, a não ser que você tenha a certeza absoluta de que aquilo é um item para estar no seu backlog. Porque com isso, você vai diminuir a entrada, porque é muito comum. Como colocar coisas no backlog? Imaginando que você está fazendo manualmente. É um post-it lá naquela coluna, por exemplo, do Kanban, se você está usando Kanban. O que eu quero? Usa essa mesma coluna, só que não chama ela de backlog, chama ela de parking lot. E o backlog significa coisas que você realmente precisa fazer para o seu projeto. Parking lot são coisas que você está pensando, será que essas coisas fazem parte do meu backlog ou não? Mas eu quero registrar isso. Eu acho que essas 3 técnicas, entender que não tem jeito de zerar, sabe assim, não tem. Na vida, nem morrendo a gente zera. Segundo, a priorização radical. Radical, lembra da palavra radical? Não é só priorizar, radical mesmo. E o controle da entrada dos itens no seu backlog são o que vão fazer aquele estresse seu de gerenciar um backlog infinito um pouquinho mais palatável e um pouquinho mais fácil de ser gerenciado. Lembra, gente? Se projeto fosse fácil de ser feito, a sua função de Scrum Master, a sua função de Project Manager, a sua função de Product Owner não existiria. Nunca esqueça isso, ou seja, o nosso trabalho só existe porque não é fácil. Vamos dizer, conduzir ideias a resultados. Pensem nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.